Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Marcos, capítulo 9, versículo 47. O versículo é o seguinte: E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no Reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. O contexto onde este versículo apresenta a ideia do reino de Deus, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho. O contexto onde isto foi falado está desde o versículo 35 até o 50, para que a gente possa compreender exatamente do que Jesus está falando. É o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que, em teu nome, expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lo proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Há uma primeira parte que vai do 35 até o 41, uma segunda parte que vai do 42 ao 47 e uma parte final do 49 e 50. Nesta primeira parte eu quero dar destaque, quando Jesus pega aquele menino e tal, explica, ele fala: qualquer que receber um desses meninos em meu nome. Na seguinte ele fala: mestre, vimos um que em teu nome. Outro ele fala assim:
Ninguém há que faça milagre em meu nome. Mais adiante, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome. Então veja que ele destaca isso várias vezes no texto que vai do 35 ao 41. Em nome de Jesus, em nome do Cristo, ou seja, qualquer que der isto segundo os ditames da consciência, como um ato de amor, de caridade. Isto é em nome do Cristo, porque Cristo veio, Jesus veio para nos ensinar o Evangelho, onde o ponto central do Evangelho é a caridade, que é uma expressão de amor. Então ele dá destaque em meu nome, em nome do Cristo. Muito bem. Aí aqui nós podemos verificar, ele fala assim, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ser discípulo do Cristo. Então, quando vos der a beber em meu nome, porque sois discípulos do Cristo, está dando para os discípulos do Cristo, então ele está dando para o próprio Deus. Muito bem. Aí até a segunda parte, onde ele fala do escândalo. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos, se a tua mão te escandalizar, se o teu pé te escandalizar, se o teu olho te escandalizar, está falando do escândalo. O que é escândalo? Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, aqui no item 12, ele fala assim, escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então veja, quando está falando de escândalo, está falando do mal moral. Tudo que nós fizemos contrariamente à consciência. E por isso que diz, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Esse é a tua mão. Aí ele entra numa fase muito interessante, são os 3 itens seguintes. Ele fala assim, o primeiro, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos, é a relação da pessoa com uma pessoa exterior. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Os 3 próximos, ele fala para si próprio, da consciência. Se a tua mão te escandalizar, se o teu pé te escandalizar, se o teu olho te escandalizar. Observa sempre que ele está se referindo a partes do corpo que tem 2. A mão tem 2 mãos. O pé tem 2 pés. O olho tem 2 olhos. O que ele quer dizer com isto? Se nós temos dentro de nós agindo nossas escolhas que levam a gente a praticar isto, aquele outro, não é? Que escandaliza, significa que se eu conheço o Evangelho, é um olho, mas ainda eu pratico iniquidade, é outro olho. Eu tenho que eliminar este da iniquidade. É isto que ele usou os pares. A mão, corta uma das mãos, aquela que se refere à prática da iniquidade. Em uma parte, Jesus diz assim, lá está em Mateus 7, 21 e seguintes, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha os dois olhos aí, os dois pés, as duas mãos. A pessoa conhece, faz a prática da beneficência, mas pratica a iniquidade ao mesmo tempo. É disso que estes itens aqui falam. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma morte tafona e que fosse lançado ao mar. O que é isso? É a cobrança da consciência, porque nós já conhecemos o bem, sabemos que devemos praticá-lo, mas praticamos a iniquidade. Aí a consciência pega pesado. Melhor fora que lhe pusesse ao pescoço uma morte tafona e que fosse lançada no mar, porque a cobrança da culpa, do remorso é terrível. É por isso que fala na frente, olha só, tendo duas mãos, ires para o inferno. É a cobrança da consciência, é o inferno, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, enquanto permanecer nesse estado de dualidade. Faço o bem, mas também pratico a iniquidade. Enquanto persistir isso, há esta parte de praticar a iniquidade, o seu bicho, é a parte animalizada, é o instinto presente, onde o seu bicho não morre. Enquanto está nos tormentos, isto permanece vivo no íntimo da pessoa, até que ele elimine aquela compulsão de praticar a iniquidade, sob seus vários ângulos. A cobiça, a posse, o adultério, todos esses sentimentos que são reflexos da presença do egoísmo. Onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, o fogo da culpa, do remorso, do sofrimento. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Tem que entrar com uma mão apenas, aquela que nos leva à prática do bem, da caridade. E se o teu gato te escandalizar, corta, ou melhor entrares coxo na vida que tendo dois pés. Um pé somente, aquele que faz o bem, que nos leva para o caminho da prática da caridade. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho. Mas é possível entrar no reino de Deus com dois olhos? Naturalmente. O que é o reino de Deus? É quando eu, entendendo o Evangelho de Jesus, eu coloco em prática parcialmente. Como diz ali, olha só, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas, no entanto, o que acontece? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já existe no coração da pessoa, ele já alcançou algum grau de entendimento do reino de Deus, mas ele permeia esta entrada de condutas e escolhas segundo o reino de Deus, mas ainda está apegado em alguns aspectos da sua vida. Aí é que está. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho que ter dois e seres lançado no fogo do inferno. Por que é o fogo do inferno? Porque eu já tenho um pé dentro do reino de Deus. Eu sei o que fazer para obedecer às leis de Deus que estão escritas na consciência. Aí ele continua, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas e se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Como que o sal fica insípido? Quando ele mistura com água ou com outras coisas. Não pode misturar tem que ser o sal puro.
não é? E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho. Não pode misturar o sal, senão não salga. É sempre a mesma ideia. Como ele diz em outra parte, seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Olha só, é a mesma lição. Nós estamos nessa transição da animalidade para a espiritualidade. Há uma fase na nossa progressão moral onde as duas coisas estão misturadas. Aí advém o sofrimento, como ele diz ali. Ires para o inferno, onde para o fogo que nunca se apaga. As duas coisas na nossa evolução, nós já estamos abandonando o egoísmo e já temos a prática da caridade e do altruísmo, mas os dois juntos causam sofrimento, porque eu já sei que é errado e faço. É isso que Jesus está falando. Paulo de Tarso, ele ressalta esse aspecto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 2, fala assim: e ainda que tivesse o dom de profecia, olha a dualidade, olha só. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. É disso que está falando aqui. Se o teu olho te escandalizar, essa parte do escândalo é a prática do mal. Se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho, a animalidade presente, não morre enquanto mantiver esse, e o fogo nunca se apaga. Mantenha o egoísmo, nós estaremos nesta questão de entre a viciação do egoísmo, do orgulho e da vaidade e o altruísmo da caridade. Ao praticar os dois, eu conheço esse lado da caridade, mas pratico a iniquidade. Ai de mim. É isso que quer dizer. Muito bem. Nós vamos prosseguir no estudo do Reino de Deus. No próximo vídeo, vamos falar sobre Marcos, capítulo 10, versículo 14. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.